Estamos de volta. O assunto de hoje é economia de água para os condomínios, tanto para as áreas comuns quanto para as unidades. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações importantes e muito interessantes e úteis para você. Estamos com o engenheiro Oswaldo Oliveira. Oswaldo, terminei te levantando algumas bolas. A primeira delas foi a questão da caldeira d'água. O que você tem para me dizer sobre isso? Legal. Olha, Ricardo, essa é uma questão importante que realmente requer um cuidado especial, tá? Todos os pontos de consumo, na verdade, eu acho que a questão, vale a pena sempre lembrar, tudo que a gente está falando de hidráulica aqui, né, e também da área de energia que está envolvido também quando a gente está falando em caldeira, né, e com sistemas de aquecimento de água, em resumo, a gente está falando também em energia, né, então é importante que é um ponto de dupla atenção, né, tanto na questão do consumo de água, quanto também na questão do consumo de energia. Então, eu diria para você que, assim, vários condomínios acabam tendo, não é uma prática tão comum assim como a gente vê muitas vezes nos outros países, mas no Brasil, eventualmente, a gente vê a utilização de sistemas centrais coletivos, que então tem uma aquecedora de água, uma caldeira, né, como preferir chamar, que levam, digamos assim, conseguem trazer um maior conforto, inclusive, em geração à disponibilidade de água quente para os apartamentos, né, para os pontos de consumo. Só que tem como característica, tá? Então, é uma questão de característica realmente de sistema, que como é um sistema centralizado, ele requer uma série também de manutenções. Então, a gente tem que ter, isso a gente vê muito, por exemplo, eu tenho alguns exemplos muito simples aí também, da área de hotéis, né, que costumam utilizar bastante esse tipo de sistema, e que a gente vê claramente assim, são algumas situações que a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes é uma questão ainda de projeto, ou mesmo da instalação do sistema, que muitas vezes não levou em consideração exatamente a eficiência na questão da recirculação da água quente. E aí vai um fator importante que muitas vezes você acaba tendo, então, sistemas muito ineficientes. Eles precisam de muita energia para manter aquela temperatura de água, só que tanto as tubulações, tanto de abastecimento quanto de retorno da água quente, elas acabam se tornando verdadeiros radiadores, né, e vai se perdendo muita temperatura da água nessa dinâmica toda, e aí acaba se levando a um tipo de sistema que, se não tiver cuidado do ponto de vista de projeto e de instalação, ele pode, durante a operação, trazer esse tipo de problema. Então, o que eu recomendo sempre é ter profissionais extremamente que tenham um olhar diferenciado e que entendam muito de eficiência nesse sentido, para que eles possam avaliar, por exemplo, o sistema de aquecimento do teu condomínio e verificar se, por exemplo, você não está tendo perdas no sentido principalmente no sentido de calor, e que isso acontece bastante. Uma outra coisa em conjunto que acaba acontecendo dependendo do tipo de sistema que você tem, a demora para a chegada de água quente até o teu chuveiro, por exemplo. E aí, de novo, tem muito a ver com o projeto e que acaba tendo que muitas vezes repassar por uma reavaliação desse projeto e uma readequação da obra, né, da instalação, para que você tenha eficiência na chegada, né, que você não tenha demora na chegada de água quente no ponto de consumo. Mas isso é uma coisa que a gente vê acontecer muito no mercado. Tá? E ele tem interferência no consumo e na forma de mensuração, de ser individualizado ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Acaba sendo sistemas um pouco mais complexos, tá? A gente teve uma situação, por exemplo, quando veio essa lei, no sentido que eu tenho total entendimento de que foi uma lei que se buscou trazer um diferencial, inclusive de operação, reduzindo-se custos, etc., dos condomínios, que foi a questão da lei do aquecimento solar, né, que se tentou fazer em São Paulo. Só que quando você vem com sistemas centralizados, principalmente do ponto de vista de medição do consumo de água, e também da energia, né, consumida, eles vão ficando um pouco mais complexos, porque, em geral, vamos entender o seguinte, você vai ter um sistema que ele vai estar entrando para o teu apartamento, né, uma tubulação com água quente, mas para que tudo funcione adequadamente, o ideal é que tenha uma outra tubulação de retorno, né, para fazer uma espécie de um anel dentro, um anel de água quente, né, de tubulações com água quente dentro do teu apartamento, e que depois retorna para o sistema para manter aquilo tudo sempre aquecido, né? Mas a questão é que é a seguinte, por uma série de situações em relação à medição, não necessariamente você consegue ter uma precisão bacana dessa situação de entrada e saída de água. Você, às vezes, tem discrepâncias aí que ficam por determinado tipo de dinâmica que você pode ter no teu sistema,
podem te levar a erros de medição, você entendeu? Então, assim, Entendi. começa a ficar É mais complexo mais fazer a medição individualizada. É mais complexo, fica mais difícil sim, tá? Então você tem que ter todo um critério muito específico, tanto no projeto quanto na instalação desse sistema, mas um olhar, sabe, Ricardo, muito claro de operação e de manutenção desse sistema, para que você não tenha, no médio e longo prazo, um custo bem mais elevado para ter esse conforto, para ter essa água quente no seu ponto de consumo. Então tem que se dar um pouco mais de atenção para esse tipo de sistema, sim. Poço artesiano. Olha, o poço, eu diria para você que tem algumas questões importantes da gente também. E é importante citar que quando a gente teve a crise hídrica aqui em São Paulo, muita gente correu para essa possibilidade, isso faz alguns anos atrás, e aí é por isso que é importante citar sobre esse assunto. Verdade. Eu diria para você que o poço ele tem alguns mitos que a gente tem que tentar trazer um pouco mais às claras e ter os seus cuidados, seus critérios, né, na hora de utilizar água de poço. Então, muitas vezes, tem-se a ideia do seguinte, bom, primeiro, eu vou furar um poço, não é nada tão complicado de fato, não se tem, assim, uma dificuldade, né, tecnológica muito grande, não tem. Você tem um processo, na verdade, de liberação e para você poder utilizar poço. Então, não é pura e simplesmente, eu não vou lá, né, chama uma empresa, fura o poço e acabou. Você tem que ter e pode dar errado, né? A gente tem casos de poços que foram e não conseguiram buscar uma água que seja representativa, ou a água estava contaminada em algum ponto. Não, então, é que é uma questão tanto tecnológica, de fato, né, Ricardo, de avaliação de como vai ser feita essa perfuração, etc. Tem uma questão legal por trás aí, que a gente tem que lembrar, que tem que ter anuência dos órgãos competentes, etc., né? Inclusive o envolvimento da própria concessionária, que ela vai ter que colocar um medidor ali, onde só não vai ser cobrado, na verdade, né, a questão da água em si, mas, por exemplo, o esgoto, né? Se você está depois jogando para a área pública, digamos assim, que a concessionária está recebendo, isso tem que ser cobrado também. Então, tem toda uma questão legal por trás, né? Que a gente tem que lembrar. Mas dando certo, vamos partir do princípio que deu certo. Ele traz uma economia relevante? Traz sim, é importante, né? A gente chama isso, tanto a questão aí de poços, como a gente podendo falar também de aproveitamento de água de chuva, de reuso, outros temas, né? A gente chama isso de fonte alternativa. Então, a busca por fontes alternativas que não só da concessionária, sem dúvida que é bastante interessante, até do ponto de vista de buscar trazer ao condomínio resiliência, né? Que nesses momentos, então, que você tem de possível problema hídrico, né? Que está chovendo menos, que você tem condomínios às vezes mais afastados, que aí começam a sofrer com a questão da intermitência, né? No fornecimento de água, etc., que você possa trazer mais resiliência para o condomínio. Então, sim, é interessante, mas aí entra esse segundo aspecto que você comentou. Importantíssimo fazer a análise da qualidade dessa água, tá? Todo cuidado é importante. E veja, como fonte alternativa, o ideal nesse sentido é que você tenha, inclusive, um sistema de distribuição dessa água totalmente independente do sistema de água potável que vem da concessionária, tá? Então, assim, uma prática muito comum, mas que leva a riscos sérios, é o seguinte: não, essa água de poço é super boa. Eu fiz aqui há um ano atrás a avaliação, né, da sua qualidade muito boa, eu estou jogando junto no mesmo reservatório da água que vem da concessionária. Então, isso é um risco muito grande, tá? Tem que se tomar cuidado com relação a isso. Então, eu diria para você que é uma condição assim, sine qua non, inclusive, para se utilizar essa água de poço, é o acompanhamento periódico, numa frequência bastante grande, preferencialmente, de avaliação da qualidade dessa água. Porque existe risco, porque é uma fonte alternativa. O que vem da concessionária, tem lá, a pessoa pode falar, poxa, mas o custo é muito elevado, etc. Depende, né? O custo é elevado até que você não mexa na qualidade e que você não venha com um possível problema de saúde pública, né? Que acaba se envolvendo com a questão da qualidade da água, né? O pessoal fala, quando você fala de reuso de água, agora mudando um pouquinho, é para águas cinzas, né? Para descargas. Exato. E também pode gerar uma economia interessante para o condomínio. Pode gerar. Eu acho que nessas questões todas tem um ponto importantíssimo, sabe, Ricardo, que em engenharia, e aí eu sempre recomendo aos condomínios que busquem minimamente, tá, pessoas que tenham, no mínimo, que sejam tecnicamente
capacitadas, então que seja um engenheiro, um tecnólogo, né, uma pessoa que conheça do assunto, e principalmente, né, você tendo referências também das empresas e dos profissionais, quanto melhor. Porque é uma questão de engenharia, tá, Ricardo? Pura e simplesmente. Então, na engenharia, a gente tem uma máxima que é a seguinte: a engenharia está aí para fazer o seguinte, fazer a melhor solução possível com o menor investimento possível também. Né? Então, a gente sempre tem que ter esse binômio em mente, né? A melhor qualidade com o menor custo possível. E isso é o papel do engenheiro. Então, assim, tanto no momento que você vai buscar, até mesmo, tá? A gestão da oferta de água. Então, você está falando em fonte alternativa, né? Vou fazer reuso, vou fazer aproveitamento de água de chuva, já aproveitando para deixar bem claro, né, que são duas coisas bem distintas. Reuso é como você bem colocou. Eu vou utilizar uma água que já foi utilizada, por isso que eu estou falando em reuso, né? Já foi utilizada dentro aqui do meu edifício, por exemplo. E geralmente a água do banho vai para as descargas, né? Mais ou menos isso, né? Preferencialmente, que é aquilo que você usou, o termo está corretíssimo, tá? Que é água cinza. Então, que é aquela água, em resumo, que não tem dejeto sólido, não tem fezes, tá? Em resumo, é uma água que ela vai passar por um tratamento mais simplificado, porque a água, então, que vem do banho, a água que vem de uma torneira de lavatório e coisa do gênero. Então, o tratamento dela é muito mais simplificado. Quando você vai para a água negra, que é essa que vem dejeto sólido, que vem fezes, etc., o seu tratamento é mais dificultado, né? Não que é complicadíssimo, tá? Para deixar claro isso. É uma coisa que a gente tem total domínio hoje em dia na engenharia, é tudo muito tranquilo. Mas é só para lembrar que é óbvio, você está falando de uma água com uma qualidade melhor, né? A água cinza, quando você compara com a água negra, entendeu? Então ela é mais simples de você poder fazer o tratamento sem dúvida alguma. E que, em geral, você utiliza ou para as descargas de bacias sanitárias, ou mesmo para você fazer, por exemplo, utilizar em paisagismo, né, para fazer rega de plantas, coisas do gênero, tá? Ou lavagem até mesmo de pisos, isso também é bastante comum, tá? E a água de lençol, que o pessoal fala que busca água de lençol... Lençol freático, né? Lençol freático, exatamente. Então, como que funciona isso? O grande problema, viu, Ricardo, é que até pouco tempo atrás, agora que está buscando se flexibilizar esse tipo de utilização, porque até pouco tempo atrás era totalmente vedado, né, era proibida a utilização desse tipo de água, pelo seguinte: o problema da água de lençol freático, que significa lençol freático, é esse lençol mais superficial, né? Que muitas vezes você vai fazer a escavação do que vai ser uma garagem, né, de um condomínio, de um subsolo, você já encontra essa água, né? São as minas que você encontra muito facilmente aí com pouca escavação. O problema dessa água é que, justamente, como ela está mais superficial, ela, em geral, tem contaminantes, tá? Então, você tem que ter um cuidado muito maior ainda, que certamente ela vai ter algum tipo de contaminante, porque ela está mais superficial. Então, para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás era vedado o uso desse tipo de água, agora está se buscando flexibilizar isso, mas todo cuidado é pouco, porque necessariamente é uma água que acaba trazendo algum tipo de contaminante, a gente tem que tomar cuidado com ela. A gente sabe, principalmente nos grandes condomínios, que um dos principais pontos de desperdício financeiro, desperdício de água, são os vazamentos, né? Que dica que você dá para a gente conseguir controlar isso dentro de uma possibilidade ou de uma agilidade? Perfeito. Olha, Ricardo, eu diria para você o seguinte: o grande problema do vazamento é quando ele acontece em alguma tubulação enterrada, né? Então, assim, os vazamentos a gente poderia separá-los aqui, até por uma questão também de nomenclatura, até dentro da engenharia e tal, mas que é muito simples de se entender, que nós temos os vazamentos, então, visíveis e os não visíveis, né? E que eles podem ocorrer tanto no ponto de consumo, como a gente comentou, pode estar ocorrendo lá de uma torneira, está vazando, você consegue enxergar, então, um vazamento visível e fácil de você resolver, ou até mesmo, né, às vezes você tem alguns vazamentos visíveis também do teu sistema de descarga, então você consegue enxergar e saber que ali você tem que atuar e fazer o conserto do que for necessário. Agora, o grande problema é quando você tem um vazamento não visível. E isso acaba acontecendo geralmente nas tubulações enterradas, e aí, meu amigo, o grande problema é que acaba vindo, geralmente, né, um susto na conta de água do condomínio, porque você não está esperando, e aí como você tem um mês aí, né, mês a mês você está recebendo uma conta, né, da concessionária. Se o vazamento começou a acontecer no dia ou no dia seguinte ao que o leiturista veio fazer a leitura aí do teu condomínio, você só vai ficar sabendo da péssima notícia no próximo mês, né? Quando chegar a próxima conta. Então, assim, primeiro ponto importantíssimo que eu te diria:
quanto mais o condomínio tiver investido em, por exemplo, medição individualizada e também do que eu chamo de medição setorizada, que é o poder colocar mais medidores na área comum, tá? E fazer um acompanhamento que a gente hoje tem condição de tecnologias, por exemplo, para fazer leituras diárias, inclusive de consumo, né? Então, quanto mais você demandar esse tipo de tecnologia para fazer, aí sim, como você bem disse, a gestão baseada nos dados de consumo, quanto melhor. Tá? E esse é um investimento, Oswaldo, é um investimento inteligente, né? Poxa, é um investimento que não é tão alto e que Exato. Você pode inibir valores que a gente já viu, vazamentos que passaram de milhares e milhares de reais. Né? Meu amigo, exatamente, porque note, né, que é importante de novo trazer aquele conceito que eu trouxe lá no início do nosso bate-papo, que é a da pressão disponível, né, na tua tubulação ou no teu ponto de consumo. Quando você está falando da tubulação, que é aquela que passa pelo medidor da concessionária e entra para o teu condomínio para abastecer lá, provavelmente, o reservatório que está enterrado, né? Que está lá no subsolo, no térreo, etc. O que acaba acontecendo? Esse trecho aí, ele está submetido a uma pressão bastante elevada que vem da rua, né? Que vem da área pública. Então, quando você tem um vazamento ali dentro, esse vazamento é um vazamento realmente de proporções elevadas. Então, quando vem a conta, realmente virá um susto. Então, assim, quando a gente consegue lançar a mão, né, de setorização, de estar, então, monitorando dia a dia os teus pontos de consumo, tuas áreas comuns, inclusive, sem dúvida que, primeiro, é o primeiro passo crucial para entender que, opa, eu tenho um determinado... eu tenho um consumo aqui, né? Primeiro vem com a ideia de consumo, estou tendo um consumo estranho numa determinada região aqui do meu condomínio, que eu preciso tomar cuidado. Aí eu vou verificar se é um desperdício, se é um consumo, né, não desejado aí, que alguém está usando mais água do que deveria, ou, por que não, se não é um vazamento. A partir daí, quando você identifica isso, e da maneira mais rápida, aí a gente passa para o segundo ponto importantíssimo, que é lançar mão de tecnologia e de serviços especializados, chamando aí, então, profissionais treinados, que eles vão passar na tua área comum, por exemplo, e vão te dizer assim, olha, você está tendo de fato um vazamento e ele está nesse ponto aqui. Quebra essa região, né? Faz o xizinho lá, quebra essa região, que o teu vazamento está numa tubulação enterrada aqui. E aí você vai partir para o conserto, né? Para se resolver aquele vazamento finalmente identificado que existe e onde que ele está acontecendo. Oswaldo, muito bacana, o nosso bate-papo é rápido, passou muito rápido. Você tem algum recado final para passar para o nosso telespectador, alguma dica, alguma informação, ou conseguiu já passar todo o conteúdo que você tinha em mente? Olha, Ricardo, eu te agradeço mais uma vez muito ao convite, realmente passou muito rápido, e se deixar eu falaria aqui durante muito tempo, sem dúvida alguma, acho que o papo ia longe. Não faltarão oportunidades. Bacana, isso, vamos fazer isso mesmo, vamos conversar outras vezes. Mas eu diria assim, o último recado só que eu dou para todos é assim, cuidado, tá? Ter cuidado no uso da água. Olhe para seus hábitos de consumo, veja o que você pode fazer, o que você pode mudar para ser mais eficiente no seu dia a dia no uso da água. Eu tenho certeza que a gente tem muito a evoluir nesse sentido mesmo, tá? É o que eu costumo dizer, por mais que a gente tenha, né, situações em que eu tenha tecnologias que me ajudem, né, para se tentar reduzir o consumo, eu dou um exemplo muito simples, né? Daqui a pouco vou inventar a torneira que você aciona ela e desliga ela com o poder do pensamento, né? Mas se o meu pensamento não estiver adequado para ser mais eficiente, não vai adiantar nada a tecnologia, né? Então é uma questão mesmo de pensamento e de hábito. Vamos rever o nosso hábito de consumo no nosso dia a dia. Obrigado, Oswaldo. Muito legal, passou muita informação interessante e daqui a pouco, em breve, você volta aí com mais informações legais para o nosso público. Obrigado, Ricardo. Tá ótimo. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.